Olá, nono ano, tudo bem com vocês? Fizeram a lição de casa? Enviaram o e-mail do professor? Não esqueçam que temos nota de lição de casa, tá? Vamos à correção dos exercícios, então, da página 166. Acompanhe. Exercício 1 da página 166. Escreva o radical equivalente a cada uma das potências. Então, lembra que a gente viu, né? Que o denominador aqui do expoente sempre é o índice do radical, da raiz. Então aqui, olha, fica raiz quarta, né, de 5 elevado a 3, né? O numerador vira o expoente, né, do radicando. Aqui no B é 3 elevado a 2 sobre 7. Então o 7, que é o denominador, é o índice da raiz, né? Olha aqui, ó, raiz sétima de 3 elevado a 2. E o numerador é o expoente do radicando. Na letra C é a mesma coisa, ó. 11 elevado a 5 sobre 2. O 2 é o índice da raiz, olha. Como é raiz quadrada, convencionalmente não colocamos o 2 aqui, tá? A gente já entende que é raiz quadrada. Raiz quadrada de 11 elevado a 5, tudo bem? Exercício 2. Determine o valor de x nos itens a seguir. Então aqui a gente tinha em forma de raiz, né? Só que o índice, nesse caso aqui, é x, né? E aqui a gente tem forma de potência com expoente fracionário, né? Então, como o expoente é 9 sobre 5, né? O 5 é o índice, né? Então, x aqui é igual a 5. Não sei se dá para ver aqui. No próximo, né? Raiz quarta de 11 sobre 7. Então, aqui a gente já tem o índice, né? Que é 4. E aqui faltou o x, que é o 7, né? No C, tá faltando o expoente do 3 aqui. O 4 é o índice, né? O denominador aqui do expoente é o índice. Então, x é igual a 11. Na letra D, aqui está faltando o x do expoente aqui, né? Como a raiz é quadrada, então x é 2. E aqui, o x vai ser o 4, né? O 9 é o índice. Na F, o índice é o 3, né? Tudo bem? Exercício 3 da página 166, né? Resolva as expressões. Então aqui a expressão A, 343 elevado a 1 terço mais 625 elevado a 1 quarto menos 2 elevado a 2. Aí aqui eu pus em forma de raiz, né? Raiz cúbica 343, né? Porque o índice aqui é o denominador do expoente, né? Que é o 3, mais raiz quarta de 625, né? O 4, que é o denominador, que é o índice, né, da raiz, menos 2 elevado a 2. E aí o que eu fiz? Eu peguei 343 e decompus em números primos, né? Então a gente vê que ele é 7 elevado a 3. E o 625 também decompus em números primos e deu 5 elevado a 4. Aí eu substituí aqui dentro da raiz, olha. Então ficou raiz cúbica de 7 elevado a 3, mais raiz quarta de 5 elevado a 4, menos 2 elevado a 2. E aí ele vai ficar 7 mais 5, né? Menos 4. E o resultado vai dar 8, tá? Vamos à questão B. 1024 elevado a 1 quinto, né? Menos 1 elevado a 3 sobre 7, mais 8 elevado a 2 sobre 3. Aí eu fiz a decomposição também, né? E aí, 1024 deu 2 elevado a 5 vezes 2 elevado a 5, né? O 1 ficou raiz sétima de 1 elevado a 3. Se você não quiser, não precisa nem colocar, pode colocar 1 direto, né? E aqui ficou mais, né? Raiz cúbica de 2 elevado a 2 2 elevado a 3 elevado a 2, né? Esse 2 elevado a 3 é o 8, né? Que eu decompus em números primos, né? O 8 dá 2 elevado a 3. Só que ainda tinha essa potência aqui, né? Tá vendo aqui, ó? No numerador do expoente. Então tinha que elevar a 2 ainda.
Aí tirando das raízes, né, fica 4, né, porque aqui é 2 vezes 2, né, você vai tirar da raiz, vai ficar 4. O 1 permanece 1 mesmo, menos 1. E aqui vai ficar 4, porque você tira o 2 dentro da raiz, mas ele ainda fica elevado a 2, né? Tudo bem? Aí o resultado é 4 menos 1, 3, mais 4, 7. O exercício C, pessoal, era 8 elevado a 4 terços, mais 900 elevado a meio, menos 1 elevado a 1 sobre 5, né? Aí eu coloquei em forma de raiz cúbica de 8 elevado a 4, mais raiz quadrada de 900, menos raiz quinta de 1, tá? E aí eu fiz a decomposição em números primos, né? O 8 é 2 elevado a 3, né? Então eu coloquei aqui, ó, 2 elevado a 3, só que ele tinha a potência 4, lembra? Então tem que colocar 2 elevado a 3 elevado a 4, né? Dentro da raiz cúbica. E aí o 900, a decomposição em números primos, deu 2 ao quadrado, vezes 3 ao quadrado, vezes 5 ao quadrado. Menos raiz quinta de 1, né? Aí a gente tem aqui, ó, essa raiz cúbica de 2 elevado a 3 elevado a 4, a gente tira o 2 aqui, ó, o 2 elevado a 3, tira o 2 da raiz cúbica, né? Só que aí ele vai continuar com o expoente 4, vai ficar 2 elevado a 4. 2 elevado a 4 é 16, tá? 2 vezes 2, 4, 2 vezes 4, 8, 2 vezes 8, 16. E aqui, ó, nessa raiz aqui que era 900, a gente vai tirar todo mundo de dentro da raiz, né? Então vai ficar 2 vezes 3 vezes 5. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 5, 30. Tá? E o 1, raiz quinta de 1 é 1 mesmo. Então vai ficar 16 mais 30, 46. 46 menos 1, 45, tá? Questão 4, página 166. Leia as afirmações. É possível escolher infinitos valores para n, de maneira que o radical raiz quinta de 8 elevado a n seja um número inteiro. Outra afirmação. Para que o radical raiz emésima de 5 elevado a 4 seja um número inteiro, só podemos escolher dois valores para m, com m maior que 1. Questão A. Qual é a característica do valor de n para que a primeira afirmação seja satisfeita? Dê dois exemplos. Então, para que essa raiz seja um número inteiro, o n tem que ser sempre um múltiplo de 5, né? Porque o 5 é o índice. Então, poderia ser raiz quinta de 8 elevado a 5, raiz quinta de 8 elevado a 10, raiz quinta de 8 elevado a 15, tá? E questão B. Quais são os valores de m que satisfazem a segunda condição? Então aqui só existem dois números, né, que satisfazem essa condição. Tem que ser 2, raiz quadrada de 5 elevado a 4, ou 4, né, raiz quarta de 5 elevada a 4. Tudo bem? Exercício 5 da página 166. Usando as propriedades de potência, simplifique as expressões e em seguida escreva-as na forma de radical. E aí, eu lembro que eu passei para vocês umas dicas, né, das propriedades das potências. Então aqui o A era 3 elevado a 2 sobre 5 vezes 3 elevado a 1 terço, né? E segundo as propriedades das potências, quando temos uma multiplicação de potências de mesma base, nós mantemos a base e somamos os expoentes, né? Então aqui eu mantive a base 3, né? E somei os expoentes, 2 quintos mais 1 terço. E aí aqui eu fiz essa soma, olha, achei o mínimo múltiplo comum, né? De 5 e 3. Vocês lembram que a gente faz aqui a decomposição em números primos, né? Ó, deu 3, aí a gente multiplica 3 vezes 5 e aí o MMC deu 15 aqui, né? Então, você coloca 15 aqui no denominador. 15 dividido por 5 dá 3. 3 vezes 2 dá 6. 15 dividido por 3 dá 5. 5 vezes 1 dá 5. Lembram disso? Aí ficou 6 mais 5, 11, né? 11 sobre 15. 3 elevado a 11 sobre 15. Aí era só colocar em forma de radical. Era raiz 15, né, de 3 elevado a 11. Tudo bem? O exercício B, a mesma coisa, né? Só que era uma outra propriedade das potências, né?
8 elevado a 5 sobre 2 dividido a 8 elevado a 7 sobre 4. Em divisão de potências de mesma base, né? Base 8, mantemos a base e subtraímos os expoentes, né? Então eu fiz aqui, ó, 8 elevado a 5 sobre 2 menos 7 elevado a 7 sobre 4. E aí a gente tem também que tirar o MMC, né? De 2 e 4, que é 4. Aí a gente faz 4 dividido por 2, dá 2 vezes 5, 10. 4 dividido por 4 dá 1 vezes 7, 7. Aí fica 10 menos 7 sobre 4. E aqui 10 menos 7 dá 3, né? 3 sobre 4. E aí é só colocar em forma de raiz. O denominador vai virar o índice da raiz, né? Raiz quarta de 8 elevado a 3. O numerador vira o expoente, tá? Aqui é o MMC, tá? Que eu tirei. E o exercício C era uma outra propriedade das potências, né? Quando temos uma potência elevado a um expoente, multiplicamos os expoentes. Então aqui eu mantive a base, né? E multipliquei 1 sobre 5 vezes 3 sobre 2. Está aqui, ó. 1 vezes 3, 3. 5 vezes 2, 10. E aí era só transformar em radical, né? Raiz décima de 4 elevado a 3. O denominador é o índice e o numerador é o expoente do radicando, que está dentro da raiz. Tudo bem? Bom, pessoal, essa foi a nossa videoaula de hoje. Obrigado e até a próxima.